Bom, então para finalizar essa aula sobre avaliação de modelos preditivos, a gente vai terminar falando dos testes estatísticos que vão fornecer para a gente uma melhores valores para a gente tomar, né, a decisão de qual modelo utilizar na prática. Então, a ideia dos testes estatísticos é para que a gente possa comparar 2 ou mais algoritmos na solução de um ou mais problemas práticos, tá? E aí, quando a gente utiliza um teste estatístico, é muito comum que a gente utilize uma estratégia de amostragem, por exemplo, uma validação cruzada K-fold, justamente para que a gente possa ter um maior número de subconjuntos, tá? Então, a cada iteração, todos os algoritmos usam a mesma partição, tá? Daquela partição de treinamento e de teste. Então, treinamento para gerar o modelo e teste para avaliar o modelo, para obter seus resultados, e dessa forma a média de desempenho obtida por todos é calculada sobre os mesmos objetos, tá? Então, o mais recomendado é que a gente utilize testes de hipóteses para comparar os desempenhos dos modelos de investigação. Então, às vezes a gente cria 2 modelos, ok? Desenvolve 2 modelos, e aí utiliza a acurácia como medida de desempenho e vê que um modelo deu 0,85 de acurácia e o outro modelo apresentou uma acurácia de 0,82. Eu posso falar que esses modelos possuem desempenhos diferentes? Será que esse 3% de acurácia já é o suficiente para me informar que existe, né, uma diferença do desempenho? Então, para aquelas pessoas que têm mais interesse nesse tópico de testes estatísticos para avaliação de desempenho, eu sugiro para vocês esse artigo de 2006, que é bem interessante, que é voltado justamente para isso, para comparações estatísticas, né, de classificadores em diferentes conjuntos de dados, ok? Bom, então vamos falar dos testes mais utilizados. Primeiro vocês vão ver que os testes que a gente mais utiliza são testes não paramétricos. Por quê? Porque justamente os não paramétricos, eles não fazem suposições quanto à distribuição dos dados. Então, a gente tem uma maior flexibilidade, a gente não precisa, né, ter esse cuidado com relação à distribuição dos dados. E outra característica é que são testes pareados, e isso precisa ser claro, né? Isso precisa ser bem óbvio. Porque eu estou simplesmente comparando algoritmos diferentes, mas estou fornecendo a eles os mesmos conjuntos de dados. Então, de fato, são conjuntos pareados, ok? Então, para isso, a gente vai utilizar o teste de Wilcoxon, que é aquele teste, né, não paramétrico, pareado, para quando eu tenho 2 grupos. Então, neste caso, quando eu tenho 2 algoritmos. E o método de Friedman, né, o teste de Friedman, que também é um teste pareado e não paramétrico, quando eu tenho 3 grupos ou mais. Então, neste caso, 3 algoritmos, né, 3 modelos ou mais. Então, por serem testes não paramétricos, eles são baseados nos ranqueamentos, ok? Ranqueamentos. Então, a gente vai falar muito de ranqueamentos aqui, permitindo comparar outras medidas de desempenho além das tradicionais estabelecidas em algum tipo de erro-acerto preditivo. Então, vocês vão ver que quando a gente for fazer esses ranqueamentos, depende muito também de qual medida de desempenho a gente está utilizando. Eu vou utilizar a acurácia, eu vou utilizar o C, eu vou utilizar a sensibilidade, especificidade, medida F. O que eu vou utilizar para poder ranquear esses meus modelos, ok? Então, para a comparação de 2 modelos, como a gente viu, o teste de Wilcoxon. O que faz o teste de Wilcoxon? Primeiro, ele calcula inicialmente as diferenças nas medidas de desempenho dos algoritmos. Então, vamos imaginar que minha medida de desempenho seja a acurácia. E eu rodei 10 vezes. Eu utilizei uma validação cruzada K-fold, então eu gerei 10 modelos para cada algoritmo e avaliei cada um desses 10 modelos para cada algoritmo. Vou calcular, então, a diferença entre os desempenhos desses 2 modelos para cada uma das 10 rodadas. Os valores absolutos dessas diferenças são ranqueados, então menores diferenças assumem primeiras posições e assim sucessivamente. Então, percebam os valores absolutos. Eu passo módulo
nessas diferenças. No caso de empates, atribuem-se valores médios das posições de ordenação. Pelo teste, comparam-se as posições das diferenças positivas e negativas entre os algoritmos. Então, A e B, B menos A, maiores valores são melhores, taxa de acerto, AUC, precisão. Então, positivo, melhor desempenho de B, menos melhor desempenho de A. Peraí, vamos entender melhor essa frase aqui. Então, vamos lá. Eu tive o modelo A, o modelo B, eu rodei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 vezes, ok? Então, como se tivesse, vamos imaginar aqui, uma validação cruzada, K-fold com K igual a 7. Então, eu utilizei os mesmos conjuntos de treinamento para gerar os modelos e os mesmos conjuntos de teste para avaliar os modelos em cada uma das 7 rodadas. Calcula a diferença. Aqui eu estou calculando a diferença de A menos B. Não, minto. Pelo valor ali, eu estou calculando a diferença de... tá até aqui, né? B menos A. Então, menos 0,07, 0,01, 0,02, menos 1,37, menos 0,60, menos 1,42 e menos 2,18. Só que o que eu quero é o quê? A diferença absoluta, então podemos observar que todos os valores estão positivos. Vou fazer então agora um ranqueamento. As menores diferenças vão receber os primeiros lugares. Então, primeiro lugar para o 0,01, segundo lugar para o 0,02, terceiro lugar para o 0,07 e assim sucessivamente. Quando eu for calcular as somas das posições, eu vou calcular para as diferenças positivas e para as diferenças negativas, ok? Então, se eu observar, aqui é uma diferença negativa, aqui é positiva, tá? Eu tô olhando o sinal daqui, ok? Positiva, negativa, negativa, negativa e negativa, certo? E aí, né? Então, seja R mais a soma das posições dos conjuntos de dados em que o algoritmo B é melhor que o algoritmo A, certo? E R menos a soma de posições opostas. Então, se eu fiz B menos A, quando eu tive um valor positivo, foi quando o algoritmo B teve melhor desempenho do que o A. Quando o meu valor foi negativo, é que A teve melhor desempenho que B. As posições e diferenças nulas são repartidas igualmente entre as duas somas. Neste caso, a gente não teve nenhum 0,00, então a gente não precisou fazer essa repartição. Se há um número ímpar de diferenças nulas, uma é ignorada, que não foi o nosso caso, tá? Então, aqui eu vou fazer minha soma positiva e minha soma negativa. O que eu vou somar? O ranking, né? Essas posições, mais a metade da soma dessas posições, desses ranqueamentos. Feito isso, eu vou verificar qual soma forneceu para mim o menor valor, tá? E aí, ao identificar essa soma com menor valor, eu vou jogar aqui na minha fórmula. Então, esse S é minha soma de menor valor. Tendo, então, a estatística do teste, eu posso, então, com o auxílio de uma tabela, né, ou com o auxílio de um software, tomar a minha decisão. Se o meu valor, né, se o meu valor P encontrado for menor que meu nível de significância, eu rejeito a minha hipótese nula de quê? De que não há diferença de desempenho. Então, se eu rejeitar a hipótese nula, eu posso afirmar que há uma diferença entre os dois modelos, ok? Bom, e se agora eu caio numa situação em que eu tenho 3 ou mais modelos? Então, neste caso, a gente vai utilizar o teste de Friedman, que também vai ser baseado na comparação de ranqueamentos, tá? O valor absoluto da medida de desempenho de cada algoritmo individualmente em cada conjunto de dados é considerado para realizar o ranqueamento.
Para cada conjunto de dados, realiza-se o ranqueamento dos algoritmos de acordo com seu desempenho, dos melhores para os piores, e em caso de empate, os valores médios de posição são atribuídos. Então, agora eu tenho o quê? 3 modelos, modelo A, modelo B e modelo C. Então, para cada linha, eu vou atribuir primeiro, segundo e terceiro lugar, de acordo com os desempenhos. Então, como na primeira linha, né, na primeira rodada, o modelo A teve melhor acurácia, tá? Aqui eu estou supondo que seja uma medida de acurácia, eu vou atribuir o primeiro lugar. O modelo B teve o segundo melhor valor, segundo lugar, e o modelo C, consequentemente, terceiro lugar. Então, vou fazer essa avaliação para cada uma das rodadas. Ao final, eu calculo o quê? Uma média dos rankings, certo? Então, pela média dos rankings, parece que o modelo A é melhor que o modelo C, que é melhor que o modelo B. Mas será que de fato existe uma diferença? Então, 1,71, né, vai ser diferente de 1,86 com relação a essa média dos rankings? Então, é isso que a gente vai avaliar com o teste. Então, seja R, J e a posição de desempenho do algoritmo J dentre A algoritmos no conjunto de dados I dentre N conjunto de dados, ok? O teste de Friedman irá comparar os ranqueamentos médios, RJ, dos diferentes algoritmos. A hipótese nula afirma que todos os algoritmos são equivalentes e que suas posições de ranqueamento são iguais. Então, para eu calcular a minha estatística do teste, que é dada por essa estatística F, primeiro eu preciso calcular esse aqui quadrado aqui. Então, N é o número, né, de conjuntos de dados. Se a gente for usar esse exemplo, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, N aqui vale 7. A vale 3, que é o quê? O número de algoritmos. Então, se eu tenho aqui 3 modelos, eu tenho, né, 3 algoritmos. E RJ é o quê? É aquele ranqueamento médio, que vai variar entre 1,71, 2,43 e 1,86. Então, calculado esse aqui quadrado, eu jogo aqui na fórmula e encontro a minha estatística F. Se essa estatística F for o quê? Né, a estatística calculada for maior que a estatística tabelada, a gente vai rejeitar a hipótese nula, que diz que todos os algoritmos têm o mesmo desempenho. E aí, a partir do momento que eu rejeito a hipótese nula, eu sei apenas que um dos algoritmos difere. Pelo menos um deles difere. Mas quem difere de quem? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de um teste pós-hoc, um pós-teste. Igual que a gente via lá na estatística. Então, esse teste pós-hoc, ele vai ser importante para eu descobrir quais algoritmos possuem diferença de desempenho, tá? E aí, nesse teste pós-hoc, o desempenho de 2 algoritmos em particular é estatisticamente diferente caso a diferença entre os seus valores médios de posição no ranqueamento seja maior ou igual ao valor da diferença crítica CD. Então, a gente não calculou aqui os ranqueamentos. Eu vou comparar, né, lá no meu modelo pós-hoc, o modelo A com o modelo B, o modelo B com o modelo C e o modelo C com o modelo D. Para cada comparação, eu vou ter uma diferença dos ranqueamentos médios, certo? Então, A com B vai ser 1,71 menos 2,43. B com C vai ser 2,43 com 1,86. A com C vai ser 1,71 com 1,86. Então, eu vou calcular essas diferenças, ok? E eu vou avaliar se essas diferenças elas são maiores ou menores, tá? Ao valor da diferença crítica CD, ok? E aí, esse valor crítico, ele vai ser calculado em função de um valor Q, que a gente vai ver ali em seguida, mas também depende o quê? De A, que é o número de algoritmos,
e de N, que é o número de conjuntos de dados, ok? E aí a gente pode ter duas abordagens. A primeira abordagem é se eu faço comparações par a par, tá? Que foi aquilo que eu mostrei para vocês. A com B, B com C e A com C. Quando eu faço essas comparações par a par, eu vou utilizar a estatística, né? Esse Q-alfa, ele vai ser dado para mim pela estatística de Nemene, ok? Então, se a diferença entre os ranqueamentos médios de dois algoritmos é maior que CD, então a hipótese nula de que os algoritmos têm o mesmo desempenho é rejeitada. Agora, se eu nomeio um algoritmo base, tá? E faço uma comparação com esse algoritmo base, eu vou utilizar a estatística de Bonferroni-Dunn. Então, nesse caso, eu poderia pensar o seguinte: quem teve o menor ranqueamento aqui foi o modelo A. Então, eu quero ver se de fato o modelo A é aquele que tem melhor desempenho. Então, para mim, não interessa ver se o B é igual ao C. Eu só quero saber se o A difere do B e se o A difere do C. Olhando pelos ranqueamentos, eu acredito que o A difere do B, mas talvez difere do C, né? Porque os ranqueamentos estão próximos. Mas será que já existe essa diferença? Então, para eu utilizar a estatística de Bonferroni-Dunn, eu defino, tá? Quando é em relação a um único algoritmo, né? Eu defino esse algoritmo base, eu utilizo essa estatística, tá? Bom, e aí quais são esses valores de Q-alfa? Eu tenho aqui uma tabelinha para vocês quando eu vou utilizar Nemene ou quando eu vou utilizar Bonferroni-Dunn, não sei como é que fala. E com relação ao nível de significância, então se alfa é de 0,05, eu vou utilizar esses valores, e se for de 0,1, eu vou utilizar esses valores. Então, naquele caso, eu tinha o quê? 3 classificadores. Então, se meu nível de significância for de 0,05, eu vou utilizar lá na fórmula o quê? 2,343. Se eu estiver comparando um, né, modelo com os demais, eu vou utilizar qual valor? 2,241, ok? E aí, se o meu valor calculado, né, a diferença lá entre os ranqueamentos médios, for maior que esse CD, eu rejeito a hipótese nula. Então, se eu rejeitar a hipótese nula, há diferença entre os modelos. Consequentemente, se há diferença entre os modelos, eu vou ficar com aquele modelo que forneceu para mim o melhor ranqueamento, ok? Certo? Bom, outra forma também, né, de avaliar o teste pós-hoc é o teste de Holm. O teste de Holm é até muito utilizado, que é aquela ideia que eu falei para vocês, né? O modelo com a melhor colocação é selecionado como um modelo controle e uma comparação 2 a 2 dos demais modelos com o controle realizada, tá? E a hipótese nula, assim como em todos os outros testes, é de que não há, né, uma diferença entre esses modelos, não há uma diferença entre os ranqueamentos médios. E aí, eu vou ler para vocês aqui o texto, mas vocês provavelmente não vão entender nada. E a gente vai tentar clarear isso com um exemplo, tá? Então, quais são as etapas do teste de Holm? Primeiro, os valores P das comparações são ordenados de forma crescente com suas hipóteses associadas. Então, vamos imaginar que eu tenha 4 modelos, certo? A, B, C e D. E aí eu defini, ou mais modelos, tá? E aí eu vi que o meu modelo com a melhor colocação foi o modelo A. Foi o modelo que teve melhor colocação média. Então, o que eu vou comparar é o A com B, o A com C, o A com D, o A com E, enfim, dependendo do número de modelos, certo? E aí, ao fazer essa comparação par a par, eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor P, tá? E aí eu vou ordenar esses valores P de forma crescente, tá?
E aí, para um dado nível de significância alfa, tome K como índice mínimo, tal que PK maior que alfa sobre M mais 1 menos K, sendo M o número de comparações. Então, a gente vai precisar de uma formulazinha aqui. Conforme tomamos o novo valor P, incrementamos o valor de K. Se P menor que P de K, então rejeitamos a hipótese. Quando alguma hipótese não é rejeitada, o método para e as demais hipóteses não são verificadas. Já considera não rejeição. Então, vamos tentar entender com um exemplo. Então, vamos imaginar lá que o meu modelo A teve o melhor desempenho, né? O melhor ranqueamento médio. Então, eu vou comparar o meu modelo A com o B, o modelo A com o C, com o D e com o E. Nesse caso aqui, eu tenho 4 comparações, certo? 4 comparações. E aí, quando eu fiz essas comparações par a par, eu fiz um ranqueamento. Então, aqui, eu vou colocar assim, que seja aqui A com B, A com C, A com D e A com E, tá? Então, eu tinha 5 modelos inicialmente, o modelo A teve melhor ranqueamento médio, e aí eu fiz comparações do A com cada um dos outros modelos e observei, então, valores P. O que a gente vai fazer? A gente vai começar, né, pela ordem crescente. Era o que falava ali no texto. Então, o menor valor P foi esse aqui. Foi o P4. Então, a gente vai jogar na fórmula o quê? Alfa sobre M mais 1 menos K. Alfa é o nível de significância adotado, 0,05. M é o número de comparações. Eu tenho 1, 2, 3, 4 comparações. Mais 1 menos K, que vale 1 nesse caso, porque é a primeira rodada. Calculei esse valor. Cheguei a 0,0125. Eu vejo o seguinte, o valor que a gente estava, né, avaliando, daquela comparação que a gente estava avaliando, que era o quê? 0,005. É menor que o valor calculado? 0,005 é menor que 0,0125? Sim, é menor. Então, rejeitamos a hipótese. Ou seja, A difere de E. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, A é melhor. Ok? Vou, então, agora para o segundo valor P, né? Na ordem crescente, que é o 0,01. Então, agora, eu vou incrementar o meu valor de K. Antes, K valia 1, certo? Agora é a segunda rodada, K vale 2. Cheguei a 0,0167. O valor que a gente tem, né, observado, é menor que esse valor calculado? Sim, é menor. Então, a gente o quê? Rejeita. Ou seja, A, que é esse caso aqui, é melhor que B. Então, A é melhor que B. E aqui era E, né? É melhor que E. Vou para a terceira, que é o 0,03. Calculo, incrementei meu K para 3, cheguei a 0,025. 0,03 é menor que 0,025? Não. Então, a gente não rejeita. Ou seja, não há diferença entre quem? A e D. E, consequentemente, a gente não precisa mais verificar as próximas comparações. Então, também não há diferença. Não há diferença entre quem? A e C. Ok? Que é o que diz aqui o texto.
Quando alguma hipótese não é rejeitada, o método para e as demais hipóteses não são verificadas, já considera não rejeição. Então, pelo teste de Home, a gente viu que o modelo A, ele difere apenas de E e de B. Então, se ele já tinha melhor colocação, ele tem melhor desempenho comparado a E e B. Mas não há diferença em relação a D e em relação a C. Bom, então por hoje era isso. Eu trouxe para vocês uma rápida pincelada sobre essa avaliação de modelos e eu resolvi trazer isso antes da gente entrar nas técnicas, porque a partir do momento que a gente entrar nas técnicas e for trabalhar isso no R, é bacana que a gente vá desde a etapa de construção do modelo, os ajustes de parâmetros, até a etapa de avaliação desses modelos. Ok? Então, essas foram algumas das referências utilizadas. Vocês vão ver que esse livro, Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, que é um livro escrito por Kátia Facelli, Ana Carolina Lorena, João Gama e o André de Carvalho, é o livro base desse curso, tá? Então, é um livro bem interessante se vocês forem procurar um livro para ter essa abordagem inicial de Machine Learning, eu recomendo a compra desse livro, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.